boa tarde para você que está acompanhando a página do Diário da Região no Facebook. Estamos aqui para mais um Papo Cultural das nossas terças-feiras. E o Papo Cultural dessa terça-feira recebe aquele que é a maior referência hoje da música erudita aqui em São José do Rio Preto. Né? Eu estou falando dele, o maestro Paulo de Tarso, que está aqui junto com a Maria Laura, sua parceira na música, na vida, braço direito. E a gente vai conversar sobre as novidades que eles têm aqui para a cidade para contribuir aí no desenvolvimento musical de Rio Preto. Amigos, muito obrigado por vocês terem vindo, pela disponibilidade. Eu sei que vocês estão hiper envolvidos aí com o novo projeto de vocês e obrigado mesmo por vir aqui bater um papo com a gente. A gente só tem a agradecer, Arlen, você. Muito obrigada por essa oportunidade aqui de conversar. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. E olha, você que está acompanhando aí nosso bate-papo ao vivo, se quiser mandar algum comentário, se quiser mandar alguma pergunta, é só escrever aqui na timeline da transmissão que eu estou acompanhando tudo aqui e a gente vai batendo bola aqui com eles, tá? Bem, começar contigo, Paulo. Vocês, tá muito recente aí, vocês acabaram de inaugurar o Instituto Maestro Paulo de Tarso, né? Uhum. E eu gostaria de saber de ti, assim, até de vocês dois, né? O que representa esse instituto para vocês e até, assim, né, o curioso, assim, por que um nome de instituto, né? Sim. Isso que é bacana. Então, abrimos esse instituto há 2 meses em parceria com a Maria Laura, inclusive foi uma iniciativa dela inicial. Lá atrás, né, a iniciativa de, por que não fazer um instituto? Você já tem alunos, já tem um meio musical, você atua em várias vertentes, está na hora de ter um espaço para desenvolver, aperfeiçoar e aprofundar os conhecimentos. Daí a ideia de instituto. Legal. Né? Então, é um instituto que resgata a memória dos autores, dos compositores, das estéticas, dos períodos, mas também atualiza-se no momento que trabalha-se com música erudita, música popular também. Por que não? A música popular, as pessoas às vezes acham que por sermos maestro, os maestros não atuam com música popular. Não é verdade. A música popular é uma linguagem por si só e muito diversificada. Só no Brasil, vamos chegar aí, o samba, a bossa nova, o próprio rock nacional, o baião, as marchinhas, as valsas, as canções. Tem uma infinidade, né? Se pensar em carnaval e folclore, então, aí você não vai parar de falar das tendências. Por que não ensinar isso, mostrar para as pessoas a maneira de fazer, desenvolver técnica? Então o Instituto tem essa ideia de respeitar as linguagens, mas aprofundar os conhecimentos, aprimorar as técnicas, desenvolver os alunos nas suas variadas vertentes. Bacana. E Maria Laura, e mais que uma escola, por ser um instituto, também vocês vão ser, ser uma espécie de uma vitrine de talentos, assim, também, né? A gente espera. Assim, né? Desenvolver as aptidões até para quem quiser ter a música profissionalmente também possa ter um espaço para se divulgar. É esse o objetivo. Nesse aspecto, o que vocês vêm planejando aí com o instituto? Então, Arlen, acho importante dizer assim que o Instituto ele nasceu, acho que com a necessidade de acompanhar a evolução na educação. Né? A gente vê que a educação nas escolas ela saiu do modo tradicional, começou pelo socioconstrutivismo, evoluiu, né? E a gente sentiu que a música estava ali no conservatório, continuava do mesmo jeito. E eu vi a forma como o Paulo trabalhava, né, com os alunos particulares dentro da nossa casa, eu via que era diferente. Eu falava, não, mas eu gostaria de chegar numa escola de música e que a pessoa olhasse para o meu talento. Né? Não sei se eu tenho algum, mas eu gostaria. Então, assim, eu comecei a perceber que os alunos estavam ali interessados e alguns ele até dispensava porque ele falava, não, você não é da música, você é do teatro, né? Vai buscar isso dentro de uma escola de teatro e tal. Falava, poxa, ele consegue detectar facilmente o que esse aluno tem dom. E aí foi onde a gente percebeu que podia fazer uma escola de música inovadora, né? Diferente, onde existiria esse olhar voltado para o dom do aluno. Legal. Então, o Instituto nasceu dessa forma, nós estamos montando ainda toda a linguagem, como que isso vai dar sequência, né? De uma forma bem cuidadosa, porque eu gostaria que todos que passassem por lá passassem por ele, né? Porque a gente está colocando ótimos professores, pessoas super bem formadas, mas
a gente gostaria que tivesse o olhar deles. Não, e eu acho que tem essa expectativa, até por causa dos pais, eu acho, imagino, por exemplo, quando se trata de criança, adolescente, por exemplo, assim, né, como ele é referência, eles querem ter a avaliação, né, o aval deles, vamos assim dizer, né? Acho que todo mundo, né, gostaria. Então a gente está indo com muita calma, com muito cuidado, para que isso tudo não se atropele, né? Então, agora a gente está fazendo alguns workshops, porque a gente está trabalhando desde bebezinho, com musicalização para bebês, até para alguém que deseja apenas uma escuta, né, apenas uma degustação musical, né, que trabalha mais com a terceira idade. Então, nós estamos tentando seguir todo esse processo. E claro que vocês estão envolvidos aí com uma série de parceiros, assim, né? Dentro da música erudita, também como da música popular. Muitos parceiros, né? Felizmente. Em pessoas da cidade. Queria que vocês falassem um pouco dessas parcerias aí que vocês estão firmando para oferecer esses cursos. Desde a afinação e dos pianos, né? Que é o Leon, instrumentos musicais. Bacana. Pianos, né? A Hammer, a principal loja de instrumentos que nos cedem as baterias, guitarras, violões de nylon e cordas de aço, guitarras e baixos elétricos, né? E mais os acessórios. Isso aí é fundamental ter uma loja assim. Temos ainda a Renata Pupim, musicalização infantil, que ela é uma pessoa formada em universidade para lecionar isso, para dar os estímulos, os primeiros estímulos para os bebês, as criancinhas, né? O que mais? Temos ainda The Chambers, a banda. A banda de rock, né? Uma banda de rock. Exatamente. Tudo de bom. Tudo de bom, porque existe uma procura grande por baixo, bateria, guitarra e a própria formação de banda. Que as pessoas falam, pô, eu tenho uma banda na minha igreja, nós não sabemos direito equilibrar isso. Vão lá, vão ter as aulas individuais e depois em grupo. Então, o Rodrigo no baixo, o Júlio Tavares na bateria e o Xambinho, que é conhecido por Xambinho, mas é o Everson Miguel, a banda The Chambers, né? Então, eles são pessoas muito boas, assim. Extremamente responsáveis. Extremamente responsáveis. Né? A professora Cida Bissambra, que trabalha a parte teórica e também é a maestrina do coral das pequenas cantoras. O Diogo Silva, professor de violino, que também é da Sinfônica de Barretos. O Alisson, que leciona violoncelo, está se formando na USP de Ribeirão Preto. Então nós estamos agora, está havendo uma procura por outros instrumentos. Já veio agora a gente procurar violão clássico, flauta transversal. Então nós estamos abrindo, estou fazendo um convênio com o Quinteto de Metais, que eu não vou anunciar ainda até... de fato, consolidar. Aula de canto eu dou, aula de canto erudito, piano, e a parte teórica, até ela falou dos alunos passarem por mim. Eles têm aula individual de instrumento, ou do que eles escolherem ali, mas eles passam por uma formação teórica. Porque o que acontece? As pessoas, às vezes, elas querem só cantar, ou só tocar. Não dá, precisa entender o que está sendo feito, porque não tem embasamento, então fica aquela coisa oca. Por isso a parte de teoria, ela não é só teoria, ela já é imediatamente aplicada à prática. Então a gente explica nomenclatura, terminologia, fala de acordes, fala de figuras rítmicas, fala de notas musicais, fala de claves, fala de períodos, fala de estilo. E aí... a hora que a criança volta para o instrumento, ela já volta com uma outra referência. Então a gente procura fazer isso, aumentar as referências estéticas e técnicas, para ela ter controle sobre a execução de instrumento ou sobre a voz. Outro dia tem um rapaz de uma igreja da congregação, ele veio, eu quero aprender a estar na frente do meu grupo, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Falou, vou te ensinar a ensaiar, vou te ensinar a cantar, vou te ensinar a localizar os problemas de uma partitura. Porque ele é violinista, na verdade, mas ele quer ir para a frente da orquestra. Então, ele está tendo esse tipo de procura. E também tem essa questão, assim, eu acho que é uma particularidade, assim, talvez, né, até perguntar para ti, Maestro, porque, né, você já teve uma experiência fora daqui do Brasil. Assim, o povo brasileiro é um povo muito musical, assim, muito que tem talentos para música. Muito musical. Mas, assim, principalmente quando você pensa em algo profissional, né? Só o talento não ajuda. Você tem que conhecer a teoria, você tem que saber, né, ler uma partitura,
cultura, né? Exatamente. Independente se você vai tocar ou se você vai tocar um instrumento. Então, quem já falava isso lá atrás era o Villa-Lobos. Aham. Que o povo brasileiro é muito musical, muito intuitivo, muito sensorial, mas faltava o quê? Uma organização do conhecimento mesmo, de aprender a leitura musical, a diagramação dos sinais. Por quê? Porque aí fica tudo mais lógico. Você entende a correspondência entre grafia e som. Então, nesse sentido que o Instituto tende a aprimorar, aperfeiçoar e aprofundar os conhecimentos das pessoas. Legal, bacana. Estamos aqui batendo um bate-papo com o maestro Paulo de Tarso, a Maria Laura, falando das novidades aí do Instituto dele, claro, e de outros projetos que possam vir. E se você quiser mandar sua pergunta, é só comentar aqui na timeline da nossa transmissão ao vivo. Bem, Paulo, tem outro aspecto que é muito forte, até estava conversando com a Maria Laura quando a gente fez a matéria, né, do Instituto, que, pro aliás, Diário. Ficou ótimo, né? Muito obrigado. Parabéns ao jornalista Arlen aqui e ao Grupo Diário, nosso agradecimento. E ela até comentou a respeito dessa procura dos pais, dessa valorização que os pais estão dando hoje para o desenvolvimento de algum talento, de alguma habilidade artística dos filhos. Sim. E eu vou falar assim, uma coisa, porque eu mesmo, eu estudei na escola pública a vida inteira e a minha geração não teve nada de arte na grade curricular, né? Assim, a música, o ensino musical deixou de fazer parte do currículo das escolas aí na época da ditadura, né? 1972. E voltou agora recentemente, 2008. né? O que a gente perdeu com isso? Assim? O que então. a minha geração e outras aí perderam com isso? Os internautas não sabem, posso falar isso para eles com aqui, certeza, né? por favor. Em 1937, o Villa-Lobos institucionalizou o canto orfeônico, em plena era Vargas. Então tivemos música de 37 a 72. Aí o Garrastazu Azul Médici cortou tudo que fazia bem ao ser humano, né? De desenvolvimento Justamente. humanístico, né? E para valorizar a inteligência, o pensamento e o senso crítico. Imagina que a ditadura ia querer algum senso crítico. Então, em 1972 foi cortado. E a música, claro, juntamente com sociologia, filosofia e as demais artes. Então, de 72 a 2008, nós ficamos sem música num estudo formal, rigoroso, nas escolas públicas. O Ministério da Educação devolveu isso através de portaria em agosto de 2008. Mas até reimplantar, imagina, o país é enorme, os estados são tão diferentes, são tão heterogêneos, né? Então, agora que está começando a ter um pouco mais organizado. Aqui mesmo em Rio Preto, nós trabalhamos com essa capacitação para professoras do ensino infantil, para coitadas delas, elas não tiveram a oportunidade. Algumas estudaram, menos de 10%. Nós fizemos um levantamento, menos de 10%. Eram 650 professores. Olha só. Porque pouco, não tiveram muito oportunidade. pouco. Agora, vai culpá-las porque elas não sabem usar a ferramenta musical em sala de aula? Ué, mas peraí, você tem que ensinar. Então aí entra a figura do especialista para mostrar, olha, façam isso, não façam aquilo. Ponham muita melodia para a criança aprender, memorizar. Bacana. Trabalhem a bandinha, mas trabalhem com uma coisa rítmica precisa. Ensine a criança a cantar. Não sabe cantar? Põe em gravação. A referência tem que ser a voz feminina. Ou seja, vamos mostrando música barroca para acalmar as crianças, o uso da voz delas. Elas saem machucadas de tanto falar alto, às vezes até gritar, porque as crianças muitas vezes dão trabalho. Então você precisa fazer isso. A própria música baixar essa agitação das crianças. Então a gente procurou ensinar tudo isso. A música tem muitos benefícios, as pessoas têm que entender isso, e as políticas educativas e culturais têm que se utilizar disso, porque pode fazer muito bem para as comunidades, né? Agora, tem que respeitar as linguagens, não é qualquer música, tem um estudo, tem que respeitar a opinião do especialista, tem que entrar em sintonia para que todos usufruam, né? Os governos, os profissionais, os funcionários, alunos, professores, enfim, pode ser bom para todos. Legal. E um dos projetos, né, que vocês comandam aqui na cidade, né, que inclusive elas tiveram aqui no Diário, na transmissão ao vivo também, aqui no Diário da Região, as pequenas cantoras de Rio Preto. Linda. Que eu acho um projeto fantástico e que vem evoluindo aí de uma forma muito bacana, assim, mais que sai desse campo aí, vamos dizer assim, didático, de desenvolvimento de habilidades, e elas estão se empoderando, assim dizer, né, sendo contratada para apresentações. Como que é essa nova realidade? Me conta um pouco de como que tá, assim, essa evolução do Pequenas Cantoras aqui na cidade. Bom, Arlen, é um projeto que o Paulo iniciou em 2011 com a professora Cida Psâmara, né, que é pedagoga, maestrina do coral.
E lá atrás eles já tinham esse feeling, né, de que a coisa iria começar, talvez sem que as meninas soubessem o efeito lá na frente, porque hoje o que está acontecendo? O grupo está tão profissional, a coisa está crescendo de uma maneira tão legal, tão assim dedicada da parte delas, que elas realmente são requisitadas para apresentações em empresas, para apresentações em casamento. Então, existe um trabalho que não ficou apenas ali na educação. Algumas estão buscando aula particular de canto solo com o Paulo, para até poder seguir, talvez, carreira, quem sabe. Sim, né? claro. A mãe já inscrevem no The Voice, em outros programas, né? E quem sabe, a partir daí, acontece um E o trabalho. que é incrível, que eu imagino assim, se não tivesse tido essa oportunidade, Onde ia que elas ficar... vão saber? aonde ia fazer isso? Essa coisa ficar adormecida, né? Exatamente. E é uma forma Esquecida. deliciosa de aprender música, de aprender a ler partitura. Elas aprendem ali cantando e brincando, né? Porque elas estão sempre em contato uma com a outra. É muito divertida, né? O ensaio é muito divertido. Além das aulas teóricas que apoiam o projeto prático, né? Então elas aprendem a ler a partitura ali o tempo todo. Então é um projeto que está dando muito certo, tenho certeza que ainda vai ter um futuro. Já gravaram CD, já gravaram um DVD, né? Então agora a gente está pensando aí no plano para 2018, o Paulo viajar com elas para algum outro país, em algum outro concurso, né? Elas já participaram de concurso de corais, mas talvez na Argentina, Festival. acho que tem um festival também muito importante. Quem sabe? Olha, isso aí, vida longa para as pequenas cantoras de Rio lindo Preto. esse projeto. E falando de levar o nome do Rio Preto para fora, né? Assim, outro projeto também do canto coral bem consistente que a gente tem aqui na cidade, hoje um dos grupos mais representativos aí na cena cultural nesse segmento do canto é o Paulista Ensemble, né? Que já tem uma trajetória bem consolidada, que já foi para fora do país, Já foi né? pra Alemanha. E assim, como que é esse trabalho, assim, Então, hoje, quantas pessoas estão envolvidas nisso e como que é a evolução disso? Como você vê a evolução desse coral aqui na Atualmente cidade? estamos com 60 pessoas, é um grupo que começou como um coral da Igreja da Redentora, por iniciativa do padre Francisco Jansen, o famoso padre Chico, que já faleceu em alguns anos, em Campinas. Ele falava assim, olha, gostaria de ter um coral aqui a 4 vozes. Ele entregou partituras para mim e para o meu irmão, isso em 1985. Olha só. E meu irmão já estava fazendo USP, primeiro ano de música, e falou, olha, vamos montar um coral a 4 vozes, não apenas um coral com violões, que as igrejas normalmente têm, né? Mas um coral a 4 vozes, na ideia erudita, assim, europeia. E porque o pai dele, na Holanda, regia coral dentro da igreja, então tinha essa tradição. E ele nos empurrou, nós aceitamos. Então eu comecei como pianista acompanhador, né, organista, e ajudava a fazer os ensaios das vozes separados, que nós chamamos de naipes, né? Então, naipes dos baixos, tenores, contraltos e sopranos, as 4 vozes consagradas de um coral, né, adulto. E começamos a trabalhar com a literatura. Inicialmente eram só as missas, né, Natal, Páscoa, e aos poucos a gente foi abrindo para outros repertórios. Aí surgiram os primeiros casamentos, formaturas, e o grupo aos poucos saiu de dentro da igreja para se tornar um grupo artístico. Não que a gente deixe de fazer na igreja, a gente faz, né? Sim, claro. Sempre as missas tradicionais, porque nós somos católicos de formação, então a gente colabora com a nossa comunidade nas principais missas solenes. Mas falamos, não, peraí, vamos fazer coros de ópera, vamos fazer a literatura da Renascença, do Barroco, do Classicismo, do Romantismo, música brasileira, Vila Lobos. E aí, abriu, até que chegou em 2000, fomos parar na Alemanha, na capital da Alemanha, em Berlim, porque eu estudava, fazia música lá, mestrado em regência orquestral, e cantamos lá, depois trouxemos os alemães para cantarem, justamente em 2000, que era dos 500 anos do Brasil, né, o jubileu. Então cantamos no Schauspielhaus de Berlim, né, no Concerthaus, e trouxemos o coral da Academia Berlinense de Canto para fazer o Requiem de Mozart na Igreja da Redentora. Foi inclusive a capa do jornal naquele dia. Foi que fantástico. 31 de agosto de 2001 isso, né? Então foi um motivo de honra tal. O coral, o que ele tem como primordial? A execução técnica em vários idiomas. O coral canta em 8 idiomas e faz com orquestra, às vezes faz só com piano, às vezes faz a capela.
Então nós estamos procurando vozes, sempre estamos procurando vozes, porque, de certa forma, algumas pessoas entram, saem, então tem sempre um certo rodízio. Mas eu tenho uma base fixa comigo há mais de 20 anos. O coral existe há 32 anos, então o Paulista Ensemble se firmou mesmo no cenário, já cantou festivais como de Campos do Jordão, já foi para outra cidade, já cantamos em São Carlos, Campinas, São Paulo. Então a gente está muito feliz de ter feito até na Sala São Paulo a 9ª Sinfonia, eles participaram, junto com mais 3 corais. Então a gente tem esse intuito. Em Rio Preto, a Força Coral está nas igrejas. E nós sempre explicamos para as pessoas, olha, não vai mudar nada, você não vai deixar de cantar na sua igreja. Venha cantar com a gente também, porque tem às vezes vozes maravilhosas. E as pessoas ficam, mas peraí, eu vou cantar repertório profano, não está falando da liturgia. Qual é o problema? Tem literatura para tudo, né? Sim. Então podem cantar os coros de ópera, que nós vamos cantar no final do ano com orquestra, e não vão deixar de cantar nas suas respectivas igrejas. Bacana, e claro que também agora com essa nova perspectiva do Instituto, que o Instituto abre, talentos vão surgir não só para o Paulista Ensemble, como também para as pequenas cantoras, né? Isso que é bacana, assim, que vai agregar ainda mais valor para isso. Canto solo em várias idades, não tem idade para estudar música. Isso, o internauta devia saber isso. Eu tenho 40 e poucos anos, nunca estudei, não sei se a minha voz é afinada. Isso também não existe. O que precisa é trabalhar o ouvido, a memória auditiva, para o cérebro decodificar o sinal sonoro e transformar isso em afinação. E trabalhar também a respiração, até chegar no vocalismo propriamente dito. Associado a isso, a leitura, que é a tua firmeza para você poder executar. Então as pessoas podem nos procurar, que às vezes elas acham que vão estudar uma coisa e nós vamos acabar descobrindo que é uma outra coisa. Legal. Eu tenho um aluno de piano que eu coloquei um instrumento de percussão na mão dele e de repente ele estava fazendo coisa. Eu falei, nossa, mas eu nunca expliquei isso para ele. Então ele tinha uma habilidade incomum para percussão. Mas ele também canta, ele também toca outros instrumentos. Então as habilidades, os talentos são muito diversificados. Legal. E o bacana é que sim, que Rio Preto às vezes não tem a dimensão disso. E Rio Preto é uma terra de talentos musicais. Tanto que até mesmo você sempre está orientando jovens aí que vão prestar vestibulares, que querem entrar nessa área acadêmica dentro da música, né? Assim, exatamente. A gente tem hoje nomes aqui que saíram daqui, que estão aí em lugares importantes, né? Exatamente. Eu consegui, digamos assim, colaborei, né? Porque na verdade quem conseguiu a vaga foi quem prestou o vestibular. O Luiz Seixas, que fez música na USP, fez piano. Recentemente o Pedro Pascoalato, que entrou em cello na USP de Ribeirão Preto. O Alisson, nós já conversávamos muito com ele antes do vestibular, ele entrou na USP de Ribeirão Preto em cello. Claro que o mérito é deles, mas nós ajudamos a encaminhar, a dar os materiais, a dizer, olha, isso cai nos vestibulares, estude por aqui, não estude por ali. Então, claro, Rio Preto, terra de músicos, né? O José Rastelli, o Paulo Moura, que tem o maior nome, que ele sempre levou para fora. O próprio, que está nos Estados Unidos, o Elson Tremura, a Araceli Chacon, o meu irmão que está na França, agora recentemente o Barbosa, lá que está o oboísta da USESP, e tem o Bruneri, que não sei se ainda está lecionando violão, além do Rastelli, né? A Teovina Ramos Viana, que era daqui, dona do conservatório, que ainda persiste. Então a gente tem realmente talentos musicais, pessoas que saíram, o Vilani, que toca viola, que está em Curitiba, deve ter mais pessoas aqui, eu não estou lembrando de todos assim, tem muita gente, né? E eu espero que a gente possa ajudar a alavancar os talentos. Mais talentos ainda, e é isso mesmo, com certeza. E bem, maestro, eu gostaria até de saber de ti, assim, né, agora aquela pergunta bem, falando um pouco da sua carreira, assim, da sua trajetória, né, assim, queria saber de momentos que você considera marcante na sua trajetória, aonde a música... Para onde a música já te levou? O que a música já te proporcionou, assim, de conquista que você considera marcante na sua vida? Uma das coisas marcantes foi ter entrado na Universidade de São Paulo, numa prova que na época era bastante concorrida, isso foi em 88 para 89, quando eu iniciei a faculdade. A primeira vez que eu toquei em São Paulo foi no MASP, né, no Museu de Arte de São Paulo. Legal. Foi o primeiro recital do Departamento de Música da USP e de cara fomos parar no MASP, né? Então a gente achava aquilo meio assombroso, né, porque a gente entendia a dimensão que tinha, né? Gravar para a TV Cultura foi também outra coisa muito marcante. Ganhar o concurso sul-americano em 92, o de Barra Bonita, foi uma coisa muito especial para mim, porque eu tive que
lutar contra mim mesmo, né? Eu tinha um professor que cutucava na época, né, o José Eduardo Martins, e ele falou, você precisa fazer um trabalho solo e ganhar alguma coisa, e meio que provocou, assim, né? Eu sei que eu me tranquei num apartamento, fiquei 10 horas por dia durante 16 dias e cheguei no concurso, desliguei até telefone, eu só... Uma imersão mesmo. Imersão, eu estudava o dia inteiro e depois ficava andando na Avenida Paulista de um lado pro outro durante 1 hora para ver pessoas, pra não ficar louco. Dá uma desopilada na mente, assim. Foi bem isso. Não, falando sério, a pessoa que tem uma atividade muito centrada, muito focada, se você depois não encontrar pessoas e sair um pouco, você fica meio doido, né? E é um ofício que exige muito ensaio, exige muita preparação, né? Muita assim. repetição de musculatura fina, concentração, era tudo de memória, você não pode ter falha de memória em concurso. Se você falhar e alguém não falhar, o que não falhou, passou. Com certeza. Então isso foi muito marcante. E 2 coisas em Berlim foram muito marcantes. O momento que eu entrei na universidade, na Escola Superior de Música de Berlim, na Hans Eisler, né, do lado oriental, que era uma prova muito consistente, assim, você tinha que tocar repertório solo, você tinha que acompanhar cantor, acompanhar instrumentista, você tinha que improvisar, você tinha que ouvir o que eles falavam, tinha que reger, ou seja, eu fiz umas 6, 7 coisas em aula e eu não dominava o alemão ainda, achava que dominava, né? Quando eu cheguei lá eu quase voltei, porque é desesperador, né? É uma língua complexa. Já em inglês, digamos, é mais próximo, está no ouvido, você já boia em determinadas situações, você imagina em alemão. Eu tinha estudado 2 anos de alemão, eu sabia falar determinadas coisas, sabia um pouco de vocabulário, mas a hora que é o vamos ver o dia a dia, o bate-pronto assim de reflexo, você não tem isso trabalhado, né? Então foi muito marcante a entrada na Hans Eisler e o coral, quando o coral foi para lá, quando nós fizemos o concerto em 8 de outubro de 2000, no Concert House, representando o Brasil com obras de Villa-Lobos, Carlos Gomes e Camargo Guarnieri. Aquilo foi uma coisa que eu não conseguiria narrar a emoção e a vibração. Eu lembro que estava no Choros 10 do Villa-Lobos e eu regia, e juro, mas vibrava o palco ali, porque é meio um sambão assim, né? E o texto é do Catulo da Paixão Cearense, e o Villa-Lobos colocou tudo isso no Choros 10, né? Então o coral, você olhava assim, tinha 90 do Brasil, 90 da Alemanha, mas era imenso o coral, 180 pessoas, né? E a orquestra ali, meu professor de correpetição tocando o russo, né? O Alexander Vitlin. Olha, foi um negócio assim, na hora que acabou, tanto que teve bis, né? Foi uma coisa assim, indescritível, foi muito marcante. Claro, aqui recentemente, quando eu fui também vamos falar, maestro assistente do Karabchevsky, aprendi muito com esse maestro no sul do Brasil, em Porto Alegre, fiquei 1 ano com ele lá. Realmente não é à toa que ele é o grande maestro que o Brasil tem de carreira internacional, regeu a ópera na Itália, a ópera de Veneza, regeu na Tom Künstler na Áustria, regeu muitos anos a brasileira, e ele ensinava coisa você percebia que ele conseguia transmitir a intenção no olhar e no gesto, né? Aí que você vê a importância do gesto, né? Existe uma coisa que os músicos fazem que eu realmente não vou poder concordar nunca, né? Que as pessoas falam, eu também rejo. A pessoa vem com esse papo de eu também rejo, como se desmerecesse um trabalho. Pô, o né? que é isso? Eu posso compor alguma coisa, mas eu não sou compositor. Sim. A pessoa tem que entender que é uma especialidade. Tem um médico, o médico pode ser oncologista, pode ser oftalmologista, ou otorrinolaringologista, cada um na sua. Então o músico tem que entender que nós estamos num mundo que tem a primazia em relação ao especialista. Então o cara bater tempo, chega lá, bate tempo, ele acha que ele está regendo, mas ele não transmite as intenções da partitura, não corrige, não sabe ensaiar, não toca um instrumento de teclado para reduzir uma partitura de orquestra ao piano. Então as pessoas têm que ter um pouco mais de calma e humildade, de não sair falando bobagem por aí, porque a gente respeita muito o instrumentista. Só nós instrumentistas, que eu também sou, né? Porque eu sou formado pianista e ganhei concurso para poder falar isso. Nós sabemos o tempo que demanda para você tocar um instrumento bem. Então, para regência, até hoje estou aprendendo, mas já tenho um mestrado e, puxa, a gente toma uns sustos ainda de vez em quando, né? Mas é assim. Mas você continua na regência da orquestra lá de Barretos? Sim, Barretos, uma orquestra
orquestra que está completando 20 anos, você 20 acredita? anos. E a gente fica naquele questionamento, nossa, Barretos, não menosprezando Barretos, mas como o Rio Preto não tem uma orquestra consolidada? Então, essa é a pergunta que a gente se faz. Olha, posso dar um breve histórico sobre isso? Vamos lá. Existe uma pessoa jurídica há mais de 70 anos da Orquestra Sinfônica de Rio Preto. Acontece que se você pegar as fotos antigas da Sinfônica, na época do Florindo Mani, ainda aquele primeiro grupo da orquestra, você vai ver que ela nunca foi sinfônica. Porque não tinha oboés, não tinha trompas, não tinha o quarteto os 4 principais instrumentos de madeiras, não tinha os tímpanos, não tinha os metais, as cordas, não tinham violas. Então, sempre foi um grupo que tocava um repertório híbrido, que era meio tema de filme. Uma big band, uma assim. Big band com cordas. Mas a gente fala isso, as pessoas vêm jogar pedra na hora que você fala isso. Não, mas não é meter pau, não é criticar, mas é natureza de trabalho. Sim. Em Ribeirão, criaram também na mesma época, mas você vê as fotos de Ribeirão, era uma orquestra sinfônica com as cordas, madeiras, todas, metais e percussão. Então, o que falta aqui é só as pessoas entenderem que dá para reunir, temos grande parte dos músicos aqui, e se pagar pela CLT, ou se fizer um concurso público, dá para você ter uma orquestra de 60, 70 pessoas trabalhando por Rio Preto. E as pessoas acham, é um custo muito alto para o retorno. Não é, é muito barato, 2 milhões, 2 milhões e meio por ano. Isso para uma cidade que arrecada quase 2 bilhões, isso é menos de 1%. E que é isso? E o que uma orquestra tem a oferecer para a comunidade, que é, né? Eu vou te dizer o que tem. Concertos didáticos para as crianças, dá para alfabetizar crianças em concertos didáticos dentro do Teatro Paulo Moura. Por sessão dá pra gente atender 900. Sabe o que é isso? Qual teatro que cabe 900? São poucos, hein? Aqui nós temos o Paulo Moura. Então você imagina, numa mesma tarde, fazer 2 sessões. Você atenderia 1.800 crianças por tarde. Os hospitais, as assistências, a parte assistencial, social, desde de asilo, dá pra você levar a orquestra para outros lugares. Tem clubes, tem uma porção de Rotary, o Lions, toda a abrangência que esses setores têm, a gente poderia levar isso para pessoas que não poderiam visitar um teatro. Justamente. Né? E os concertos artísticos para públicos adultos à noite, né? E aí a gente faria no Teatro Paulo Moura para 950, mais ou menos, que é o que cabe, né? E com isso atenderíamos. Por mês, faríamos uns 6 a 8 concertos e levaríamos para as praças. Então, a gente tem uma grande expectativa, esperança agora. O Pedro Ganga voltou à Secretaria de Cultura, que é uma pessoa muito esclarecida. O Edinho Araújo, que ele seja o nosso maestro nessa empreitada e que ele conte conosco, porque hoje o cenário que eles têm, musical, é muito diferente de há 30 anos ou 40 anos atrás. Nós temos muitos músicos aqui. E o que acontece? Inclusive, a própria Orquestra de Barretos tem muitos músicos também, aqui, né? Tem Rio 3. Preto. 3? Tem 3, tá. Mas, de qualquer maneira, a gente teria condições de fazer coisas que não seriam possíveis há 30, 40 anos atrás. E o que acontece? Se nós não abarcarmos esses músicos, daqui a pouco eles vão embora de novo. Então vai ter o 2º, 3º ou 4º êxodo musical de talentos de Rio Preto. É isso aí, gente. Esse foi o nosso bate-papo aqui com o maestro Paulo de Tarso, com a Maria Laura. E claro, eu gostaria que vocês, né, o pessoal já deve estar curioso, deve querer saber onde que é o Instituto, como é que faz para entrar em contato. Administração e produção, Maria Laura, esposa e produtora. Então, estamos na rua 15 de novembro, número 3642. Em frente à Canção Nova, ali no mesmo quarteirão da Cultura Inglesa, que também é nossa parceira. Legal. Entre a Mirassol e a Independência. Uma região central, né? Tudo dá para as crianças E assim, fazerem. quem está interessado em aulas agora no 2º semestre, que a gente está em período de férias, sim, matrículas já pode abertas, fazer matrículas. estamos abertos, todos os professores estão lá para receber.
né, esse público que deseja conhecer um instrumento, deseja primeiro falar com o Paulo, o pai, a mãe, que deseja ingressar nas Pequenas Cantoras de Rio Preto, porque muitos acham que, como as Pequenas Cantoras de Rio Preto já estão fazendo apresentações e tal, fala, mas minha filha não canta, como que ela vai entrar? Não, a gente tem iniciante para o coral Pequenas Cantoras de Rio Preto, né? Assim como tem iniciante para o Paulista Ensemble também. O Beto Vanella e a Ariadne na musicalização, além da Renata Pupim. Nós quase deixamos de falar. Então, Beto Vanella. Curso maravilhoso. São muitos parceiros, né? Graças a Deus. É muita gente boa envolvida. Esse curso de musicalização para bebês está um sucesso, assim, a procura tá grande. Por quê? Porque a mãe, ela gostaria de proporcionar um momento dela com o bebê, ou do pai com o bebê, ou da avó com o bebê, né? Ouvindo músicas que realmente faz diferença na cabeça do bebezinho. Tem um texto que o Paulo costuma colocar ali na recepção, que é o texto do efeito Mozart. Sim. Né? Então, na cabeça da criança, isso é extremamente assim, benéfico, né? para o crescimento dela. Se não for feito agora, nessa primeira infância, que é a fase bebê, nunca mais muda. Então, assim, tem muita coisa cientificamente comprovada que a música melhora. Não, e a busca daquelas coisas assim, o pai proporcionar algo que a gente não teve, proporcionar algo que não teve, né? Que, assim, olha, eu acho que é uma das minhas frustrações, é não tocar o instrumento até hoje. Mas dá assim. tempo. Não, eu vou lá, gente, vou procurar esse tudo. Ainda dá tempo. Pode vou apresentar aqui no ao vivo ainda. E o nosso telefone é 3231-3700. Né? Meu celular coloco à disposição também, 988212649. Bacana, e nas redes sociais também? Instituto Musical Maestro Paulo de Tarso, a página Maestro Paulo de Tarso, temos o site Maestro Paulo de Tarso, é só entrar. Venho fazer uma aula experimental, porque as pessoas às vezes ficam meio com o pé atrás, né? Mas será que eu consigo? Será que é isso que eles estão dizendo? Ué, então a melhor maneira, a melhor propaganda é o ao vivo. Justamente. Gente, muito obrigado. Obrigado demais. Olha, maravilhoso. Sempre muito bom agradecer conversar com vocês, ao Grupo Diário da Região e a você pela belíssima reportagem que saiu no impresso. Muito e obrigado. Na web também. É isso aí, gente. Terça-feira que vem a gente está de volta às 5 horas da tarde com mais um Papo Cultural aqui no Facebook do Diário da Região. Até lá. Até mais. Até lá. Obrigado. Obrigada. Nossa, foi lindo.